pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Bíblia Crush. Esse é o segundo vídeo da nossa série sobre o Pentateuco. Aqui estaremos falando sobre a segunda parte do livro de Gênesis. Se você ainda não assistiu o vídeo sobre a primeira parte do livro de Gênesis, assista o vídeo anterior. Eu também posso deixar o link aqui embaixo na descrição. Então vamos lá para a segunda parte. Então nós vimos que os capítulos de 1 a 11 de Gênesis definiram a história básica da Bíblia. Deus cria tudo, deixa tudo pronto, cria o ser humano, cria a humanidade como os seus representantes para governarem este mundo, mas vez após vez o ser humano acaba escolhendo a maldade e a corrupção. Deus veio com o dilúvio, tenta começar tudo do zero, mas não adianta. O ser humano continua escolhendo a corrupção. Então a grande pergunta é: o que Deus vai fazer para resgatar e redimir o seu mundo? No final ali do capítulo 11, logo após a Torre de Babel, onde Deus dispersa todas as pessoas para irem para todo o mundo, a história de Gênesis começa a afunilar e focar em apenas uma família, que é a família de Abraão. E como eu havia dito no vídeo anterior, posso deixar também aqui a foto para vocês, existe algo peculiar nos primeiros versículos do capítulo 12, e ali aqueles versículos formam um elo, é uma história-chave, é um elo que liga a primeira parte de Gênesis com a segunda parte de Gênesis, porque a partir dali a história começa a mudar. Os capítulos de 12 a 50 estão mais focados no relacionamento de Deus com esse homem Abraão e a sua família. O capítulo 12 de Gênesis abre um movimento, um roteiro completamente novo nessa história. Como Deus já havia tentado começar do zero uma vez lá no dilúvio, mas não deu certo, Deus aqui, com a família de Abraão, começa de novo, começar tudo do zero, mas de um jeito diferente. Deus chama a Abraão para que saia da sua parentela e o chama para uma terra que ele ainda não havia conhecido, Canaã. E Deus promete a Abraão: um dia a terra de Canaã será sua. E Deus também promete a Abraão que ele irá torná-lo grande, uma grande nação, e irá fazer seu nome grande e abençoá-lo. Presta muita atenção nessa palavra abençoar. E eu falei sobre isso no primeiro vídeo. Deus abençoou Adão e Eva no jardim. Deus abençoou o homem, o ser humano. E agora, de novo, Deus está abençoando Abraão. Então, a bênção que Deus dá a Abraão aqui ecoa aquela bênção original que Deus havia dado ao homem lá atrás no Jardim do Éden. Se você ainda não ouviu sobre isso, assista a parte 1 de Gênesis, vou deixar o link aqui embaixo. Então, a pergunta é: por que Deus abençoa Abraão e a sua família? E a última frase dessa historinha-chave que eu tô falando pra vocês aqui de Gênesis 12, no versículo 3, dá essa resposta. Porque nele, em Abraão, seriam abençoadas todas as famílias da terra. E um detalhe muito pequeno, mas de extrema importância, presta atenção, e se você já está gostando desse vídeo, deixe seu joinha aqui. Quando Deus dá essa bênção a Abraão, lá em Gênesis 12, ainda não havia a nação de Israel. O que isso quer dizer? De Abraão nasceria a nação de Israel, por onde Jesus veio e toda essa história que a gente já conhece. Mas a bênção original que Deus deu a Abraão em Gênesis 12, 3, é para abençoar todas as famílias da terra. Então isso não está preso apenas à nação de Israel. Começaria ali, mas a bênção de Deus, ela é destinada a todas as famílias da terra. Gostou de aprender sobre isso? Deixa seu joinha nesse vídeo. Então aqui está, este é um ponto muito importante para aprender e entender todo o resto da história bíblica. Presta atenção nisso. O plano de Deus é salvar e abençoar todas as pessoas. Só que ele tinha que começar por um lugar. E ele escolheu Abraão e a nação de Israel. E é por isso que toda a história do Antigo Testamento é focada nessa família e no povo de Israel. E é por isso também que mais tarde Israel seria chamado de o reino dos sacerdotes do Monte Sinai. Eles seriam usados como representantes. Deus quer usá-los para mostrar a todas as outras nações como ele é. No fim de tudo, essa é a promessa mais realçada pelos profetas e os poetas que viriam logo depois. Basicamente, vários profetas falando a mesma coisa, que o cumprimento da salvação de Deus viria através de um rei messiânico, cujo mandato trará justiça e paz a todas as nações. Mas ainda neste ponto, isso não está muito claro. O plano de Deus ainda é um segredo. Então você precisa continuar lendo a Bíblia para entender cada vez mais. Então
Então, o restante desse livro de Gênesis vai se concentrar, como eu disse, em Abraão e na sua família. E aqui está uma divisão. Os capítulos de 12, a primeira parte do capítulo 25 vai se concentrar apenas em Abraão. A segunda parte do capítulo 25 até o capítulo 36 se concentra na história de Isaac e Jacó. E dos capítulos 37 a 50 se concentram nas histórias dos filhos de Jacó, que foram 12, e um especial que é José. E essas histórias dessa família, de cada geração, acabam seguindo um padrão também, e são unidas por dois temas principais. Primeiro, cada geração da família de Abraão cometem erros, algumas falhas, e alguns desses erros são até comuns entre eles. Eles continuam fazendo péssimas escolhas que destroem as suas vidas e arriscam a promessa de Deus. Contudo, Deus permanece fiel a eles e à sua própria promessa. Deus continua salvando eles dos seus próprios erros, mas não os livra das consequências, lembre-se disso. Eu falei sobre isso no primeiro vídeo, o vídeo anterior. E Deus continua reafirmando o seu propósito de abençoá-los e abençoar também todas as nações, apesar das suas falhas. Abraão comete falhas nos capítulos 12, 16 e 20, mas Deus o redime e renova a sua aliança nos capítulos 15 e 17. Jacó comete falhas nos capítulos 27 e 28 a 29, mas Deus o redime e muda a sua sorte no capítulo 32. Os filhos de Jacó cometem falhas nos capítulos 37 e do 39 ao 40, mas Deus dá uma reviravolta na história dos capítulos 41 a 46. Então, uma coisa muito linda que isso nos mostra é o seguinte: quando Deus dá uma promessa, a fidelidade dele é muito maior do que as nossas falhas. Deus não muda. Deus é amor e ele nos perdoa, mas ele também é justo e ele não vai nos livrar das consequências das nossas escolhas. Mas a promessa dele e o plano dele está muito acima do que a nossa própria vida. Porque neste caso aqui, o plano dele era para 2.000, 5.000, 6.000 anos depois. Então, mesmo que Abraão e a sua família errassem ali, o plano dele era para muito longo prazo. Deu para entender? Deixa o seu joinha aqui para mim. E este livro de Gênesis termina com uma frase muito linda, muito impactante de José, que inclusive é um dos personagens que eu mais amo neste livro de Gênesis. Em Gênesis 50, 20, lemos o seguinte: Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. E essas palavras são estrategicamente colocadas no final do livro, porque elas falam muito mais do que apenas a história de José com seus irmãos. Elas estão resumindo a mensagem de Deus neste livro e para o mundo. Como vimos anteriormente, desde Gênesis 3, o homem escolhendo a maldade e a corrupção. Mas Deus não vai simplesmente abandonar o mundo e deixá-lo ser gerido por conta própria. Deus permanece fiel e determinado em abençoar a humanidade, apesar das nossas falhas. E é exatamente isso que vemos não apenas aqui, mas em todo o restante da Bíblia. O homem errando, fazendo escolhas erradas e prejudiciais, e Deus resgatando. Deus trabalhando arduamente no seu plano para nos abençoar e nos dar vida. E nos levar para mais perto dele mesmo. E é exatamente essa a trama de todo o restante da história bíblica. Então é isso, meus amores. Se vocês gostaram deste vídeo, clique aqui no joinha, se inscreva no canal e comente alguma coisa que você mais gostou. Deixe perguntas que eu quero me interagir com vocês. Um beijo da Pri e até semana que vem. Tchau!